Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caras. Que sintonia, que prazer estar de novo aqui com você, meu cara. Mais um dia de experiências na Rocha. Mas hoje muitas experiências, a mulher diria. tá ficando enciumada que você tá ficando mais perto de mim do que ela mesma. Não, a gente só uma vez por semana, cara, não é não? Antes fosse, né? Só que não. Pessoal, muito bem-vindo aí. Para vocês que não conhecem o Na Linha de Frente, nós somos o único programa de empreendedorismo da capital federal que é semanal. Toda semana você tem um empresário diferente sentado aqui nessa mesa, compartilhando seus amores e suas dores. Principalmente né? as dores. Né? Porque a vida do empresário ela não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Né? Então pegue o seu caderninho para você aprender. Hoje vai ser um clima de festa, senhores. É verdade, é verdade. Vai ser um clima mais ameno, mais gostoso, mas não menos dificultoso. Boa. Tá certo? Agradecer os nossos patrocinadores, a Softal, que abriu a casa aqui para nós, que é o destino de negócios. Ah, meu garoto. Agradecer a Talk Acessórios, o Grupo Ligue, com toda a parte, né, de painéis de LED, a LED.me, quando vocês olham a gente aí pela cidade nos painéis, são os nossos apoiadores. Agradecer a Top Troféus, a Noman que nos veste, o Hélio Diff junto com o Luiz Marcelo que corta as nossas madeixas e deixa o Dan Rocha tô ficando bonito, cara. Um pouco mais argentino. É a combinação Noman e Luiz Marcelo do Hélio Diff. É maravilhoso, é isso aí. E você pode nos encontrar em todas as plataformas de streaming: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, até se pedir pra Alexa. Ela toca, meu caro. Ela vai maratonar pra você se você quiser. Não perde tempo, não. E todo sábado, às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band. Chega de enrolação, vamos aqui, porque o nosso convidado mais que especial tem uma agenda muito cheia, meu caro. Eu devo ter umas 300 mensagens com ele que ele ainda vai me responder. Hoje ele me responde. Ele não podia dormir sem claro essa. Que não. Ele não podia dormir sem essa. Henrique Migra, seja muito bem-vindo, meu caro. Prazerzão. Eu tenho que dar umas porradinhas, sacou, velho? Que aí fica registrado ao vivo, entendeu? Antes do Migras começar aqui, eu vou te apresentar, meu caro. Sabe por quê? A gente trabalha com tecnologia e a nossa IA fez a apresentação do Grupo Fã. Vamos lá, hein? Vamos lá. Se não ficar bom, você fala, porque aí a culpa é da IA, se não foi o molho que eu botei pra ficar um negócio melhorzinho. Muito mais que uma produtora, a Fã acredita que o entretenimento pode unir gerações e mover uma cidade inteira. Por trás de cada palco montado tem uma ideia forte: fazer de Brasília um ponto de encontro de cultura, música e felicidade. Com o Fan Festival, famílias inteiras se encontram, dançam, se emocionam e criam histórias e memórias. Senhoras e senhores, esta é a Fã Entretenimento. Olha aí. Mais um produto brasileiro. Ficou bom é porque eu botei o molho em cima da IA, porque ela é a minha é muito bem treinada. Boa. Meu caro, seja muito bem-vindo. Já começa se apresentando. Quem é o Migras no Jogo do Bicho? Você como pessoa e você dentro da Fã, por favor. Obrigado aí pelo convite aí, convite do Dan, do Felipe aí, né? Patário. Patário. Como Migras também, né? Como aqui Migras já virou nome, né? A gente estava até comentando aqui mais cedo, né? Migras é apelido, todo mundo já me conhece como Migras. Mano, deixa eu te falar, eu sempre achei que era Migras. Cara. Essa informação eu recebi agora, pra mim. Eu achava que era sobrenome igual é Patário, então é Migras. Eu também achei que era sobrenome. Migras aí, minha mãe fica doida, né? Porque a gente dá as entrevistas, aí fica lá Henrique Migras, e ela vai apresentar que sou eu, é meu filho. Aí, como assim? Esse nome aí não é da sua família, não. Então já começa, por que tá por trás de Migras? Cara, é apelido antigo, assim, devia ter uns 13, 14 anos, estava começando a ir para as festinhas, né, já cedo, né, querendo ir para as festinhas, então, desde cedo eu já gostei disso, né. E eu lembro que era festa fantasia, um amigo meu estava lá decidindo fantasia e eu decidi que eu ia de futebol americano, só que eu era assim, ó, pequenininho, magrelinho, e aí ele começou, não, você tem que ir de caveira, porque você é muito migrilinhas. Cara, aí ele gostei desse nome, aí começou, eu jogava tênis com ele, e aí na turma do tênis todos os dias ele começou a me chamar, a turma começou também a ir na onda, gostaram do apelido, só que aí, né, a gente vai crescendo, vai ficando um pouquinho mais forte, né, tomando as vitaminas, aí virou Migras, né, saiu Migrilinhas e ficou Migras. Pô, mas massa. Tem várias derivações, né, cada um chama do jeito carinhoso, Migrilas, Migrilitas, Migrole, sei lá, tem vários. Aí depende do nível de intimidade. Exatamente. Eu ainda tô no Migras. Você vê que ele não responde minhas mensagens, daqui a pouco
pouco eu chego no Migrilitas. Já segunda no dia. Já segunda no dia. Mas continua aí, quem é o Migras, meu caro? Cara, Migras aí, acho que por a vida mesmo levou para evento desde cedo, né? Primeiro trabalho que eu tive, eu já trabalhei numa empresa como estágio, numa empresa que fazia ações para eventos culturais. E de lá eu já fui trabalhar dentro dos eventos culturais na parte também de marketing, design, né? Minha área de formação é publicidade, propaganda, né? Sou formado em comunicação social. Por isso que a gente se entende, cara. Exatamente. E aí especializei em design, né? Cheguei a trabalhar em outras empresas aqui de evento na área de design. Trabalhei na diretoria do Yacht Club também. Olha aí. E 2015, né? Hoje, agora fazendo 10 anos, né? 2015, a gente chegou, até então, na época, nosso sócio, né? Me convidou para montar junto a Fã Entretenimento, né? Aí a gente embarcou nessa loucura aí, que é essa 2015, cena... 2015. Então? Essa cena aí de eventos, né? E aí, cara, cresceu, foi meteórico, né? Acho que a Fã, eu mesmo não... Sucesso. Não esperava, né, o tamanho que a gente Nem iria, vocês, né, imaginavam isso. Não É todo mesmo. mundo da área de eventos, né, cara? Aí juntou a fome com a vontade de comer. Juntou. Aí eu acho que, assim, né, foi muito bem formado o time, né? O time foram de pessoas que tinham muitas diferenças, atingiam um público diferente, né? Meus sócios, primeiros sócios, quando a gente montou a Fã, eles eram totalmente de áreas. Eu conhecia, assim, muito, porque Brasília tem essa bolha aqui, né? Eu conhecia muito no E aí, tudo bom, beleza? E aí acabou juntando. E aí a proporção, eu acho que na soma desse grupo, né? A gente conseguia atingir todo mundo. Então, Legal. a Fã, ela começou como uma coisa bem família, né? Os eventos bem mais intimistas. A gente começou ali dando passinho por passinho, mas a gente foi ver, começou a dar pulo integral, porque cresceu muito rápido, né? Qual foi o primeiro evento que vocês fizeram, que vocês juntaram? Falaram, cara, meu irmão, vamos juntar aqui que a gente vai fazer o... Cara, o primeiro evento foi a Intimacy, o nome chamava Intimacy, foi lá no Yacht Club. A ideia era um evento pequeno para apresentar a produtora, né, Fã Entretenimento. A gente juntou 7 doidos aí. Aí fizemos ali no salão social do Yacht Club, aquele evento assim, só convidado mesmo, né? E essa história de só convidado é legal, né? Porque dá exclusividade, todo mundo escassez, claro. escassez. E aí a gente... Marketing, né, bebê? Tem que trabalhar. Gatilhos mentais. Exatamente. E aí a gente, 7 loucos aí, fizemos a Intimacy, um evento aí que, na verdade, era mais para divulgar a produtora, né? Lucro zero, né? Nada de lucro. Em sequência, a gente fez ali também um outro evento pequeno, dentro do Yacht Club, e o terceiro, já que foi grande, que a gente estava pensando num evento ali para 1.500 pessoas, explodiu, que a gente foi a primeira label nossa, de expressão que a gente carregou durante um tempo aí, né? Foi a Rio Te Amo. De vez em quando a gente ainda solta ela aí em alguns eventos. Famosa. Foi, cara. E aí deu 3.000 e poucas pessoas, assim, pra gente. Foi Era pra um 1.500 e foi pra 3.000. Foi um sucesso, né? Porque a gente tinha feito ali 2 para 400, 500 pessoas. Aí a terceira, a gente, 1.500 estava de boa e explodiu o evento. Tinha eventos na cidade, concorrentes, que a gente falou, não tem nem como dar isso tudo. E no final, nosso evento foi realmente um maior sucesso na cidade no dia. Mas a que gerou a repercussão mesmo é na hora que virou fã e aí o produto ficou maior do que, no caso era assim, porque depois se tornou fã entretenimento, né? Na verdade não, o criador ficou maior do que o produto, né? Exatamente, né? O fã, exato, né? Até então a gente veio de labels, né? Construindo isso, e a Fã Entretenimento, né? Por trás aí, produzindo, a gente como Fã Entretenimento, produzindo os eventos, né? Acho que talvez, assim, um passo grande que a gente conseguiu dar foi quando a gente traz a Fica Comigo, né? Que era uma festa estourada no Rio de Janeiro, de fora, né? Já tinha tido edições aqui em Brasília, mas não tinha sido o estouro que a própria festa ela proporcionava, né? Poderia proporcionar, não foi abordado da melhor maneira. E a gente começa a trabalhar com a Fica Comigo em fevereiro de 2016. E aí eu acho que foi realmente assim o nosso pulo, primeiro pulo ali, eu acho, né? Que era para quantas pessoas?
Não, fica comigo assim, a gente sabia que tinha que fazer um trabalho mais de resgatar ali a marca aqui em Brasília, que no Rio, fora, estava bem estourado. E Brasília, realmente, as edições anteriores não tinham sido um pouco. Acho que tinha tido 2, se não me engano, não tinha tido muitas coisas não, mas ela estava vindo com alguns probleminhas que aconteceram, tinha algumas reclamações. De experiência em si mesmo, né? Logística, essas coisas. Aí pegou uma galera que já sabe fazer, aí o negócio também estava aprendendo, né? A gente também não sabia fazer tão bem assim, mas não, eu acho que a gente, como falei, eu acho que o time que foi montado, ele foi um time que deu muito fit ali, cada um era perfil muito diferente, né? A gente se somava, né? Eu acho que na empresa é muito importante isso, né? Até abrindo parênteses e falar um pouco sobre empresa, você vê que as pessoas às vezes elas querem muito construir empresas com amigos e cara, amigo ali às vezes você tem o mesmo público, né? Você na hora do alcance você está travado numa mesma quantidade ali de pessoas ali que vocês alcançam, acaba que quando você convive muito, né? Você tem as mesmas experiências, né? Acaba pegando muito pensamento perfil, é muito pensamento parecido. Exatamente. E eu acho que, assim, né? A FAM, ela surgiu de pessoas diferentes, né? Então, realmente foi muito bom aí a Fica Comigo. Depois da Fica Comigo, a gente faz uma outra edição da Rio Eu Te Amo, que aí foi explosão também. Que aí é quando a Rio Eu Te Amo também foi uma label importada ou não? Não, o Rio Te Amo foi de criação vocês, nossa mesmo, né? A gente, cara, Brasília consome muito Rio e São Paulo, né? Sim. Então a gente Essa briga nossa aqui, no início lá da primeira temporada, a gente falava muito, né? Era até uma pergunta recorrente para os entrevistados. Não, porque na verdade, assim, eu quando montei o Noru, eu tive que basear, porque todo mundo falava que precisava, para comer num bom restaurante japonês, tinha que ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Então eu falei, pô, como bom brasiliense, né? Eu falei, não, vai ter que ter um bom japa aqui em Brasília e a galera vai se lembrar de Brasília. Obviamente tinha que pegar as referências. E aí eu comecei a fazer a pesquisa comigo mesmo e depois com outras pessoas. E aí, já que você soltou essa, eu já vou até te perguntar. Você acha que o público de Brasília, ele é mais comparado ao carioca, ao Rio de Janeiro, ou ao paulista, São Paulo? Eu acho que há 10 anos atrás, quando começou até a FAM, eu acho que o Rio estava mais sendo comparado ao Rio. Hoje eu acho que São Paulo, nesse tempo, cresceu muito. Eu vejo que o brasiliense hoje, ele usa mais referências paulistas hoje do que a carioca mesmo. Eu acho que mudou um pouco isso. O que eu falava muito, Migres, é o seguinte, porque é o seguinte, obviamente São Paulo é é a megalópole, né? Tem tudo lá, você consegue, mas quando você pega as características do brasiliense, por exemplo, no shopping, as lojas, você vê mais lojas paulistas de grife, marca, né? Tipo Gucci, Louis Vuitton, ou você vê muito mais marcas cariocas, né? Boa referência. Aí você chega lá, você tem Farm, Osklen, Reserva, aí você tem 1 milhão de... Então, eu, na minha percepção, eu comparo o brasiliense muito mais ao carioca, ao estilo carioca, do que ao paulista. Obviamente, a gente pega as referências dos dois, né? E, obviamente, São Paulo tá anos-luz de qualquer outra capital. Mas o estilo brasiliense, o que ele busca... Praia, né? A praia do Cerrado, né? Então, assim, a gente não tem mar, mas a gente tem o lago. Tem várias viés, assim, vamos dizer, né? Porque a gente pode falar de comportamento, a gente não é tão aberto, escancarado como o carioca, né? A gente, às vezes, tem uma característica um pouco mais paulista de ser mais reservado. Então, é uma mescla mesmo, né? Tem a discussão aí. Já começou, tu viu, né? Não, eu não acho. Eu acho que o cara... O brasiliense, ele fica muito... Desde lá de trás. Lá atrás era mais forte, mais latente. Hoje em dia, eu acho que é um pouco menos, mas ainda um estilão mais carioca. Eu acho que hoje tá bem, quase que meio a meio mesmo. Eu sentia muito que... Até na hora de fazer festa do produto, né, a gente pegava muito referência Rio, né, a gente fez inclusive label de fora, que era Rio Sunset também, e você vê que a festa, ela levava muito, você não vê de São Paulo Sunset, São Paulo, mas eu acho que o brasiliense está mudando um pouco, eu não sei, assim, se de repente... A gente vai ficando mais velho e aí tende os gostos ficarem mais sofisticados, a pensar mais em restaurante, né? Aí eu não sei realmente se a tendência está mudando ou se a gente vai estar envelhecendo e começa a consumir. A sua ótica tá olhando para aí, exatamente. Exatamente. Aí puxando para o marketing, é legal a gente levantar isso, né? Assim, quando vocês foram conceber a empresa,
Vocês olhavam para isso, tipo, cara, o público é essa galera. Porque, assim, os sócios são todos mais ou menos na mesma faixa etária de idade, né? Vocês tinham um nicho, por mais que cada um fosse de um lugar e conhecesse gente que gostava de consumir coisas diferentes, mas vocês chegaram e construíram, cara, nossa persona é fulano. É aquela galera ali e tal, não sei o quê. E isso foi modificando ou não? Então, porque assim, como falei, né, eu acho que foi muito meteórico, eu realmente não esperava, né, que a FAN crescesse tão rápido, né, a ideia assim, inicial da FAN era a gente fazer eventos pequenos para 1.000 pessoas ali, 800 pessoas, e quando foi decorrer fazendo os eventos, né, foram chegando produtos, e aí a gente começou a crescer, logo em fevereiro, voltando aqui na Fica Comigo, né, que a gente fez em 2016, foi a entrada do Carlinhos Constantino, né, no nosso grupo, né, nosso sócio aí até hoje, um abraço aí pro Carlinhos aí, nosso querido. Carlinhos já era muito forte aqui em Brasília, né, ele carrega aí o nome há muito tempo, então o Carlinhos ele chegou dando um peso muito grande pro tamanho da nossa empresa, com grandes artistas, né, e foi a hora que foi o outro pulo aí que a gente deu, depois do Fica Comigo, né, o Carlinhos ele tem aí grande parcela no crescimento meteórico, né? Ele se juntou a gente, né? E aí, voltando à pergunta aí, desculpa, acho da que persona, se vocês tinham definido ou se foi orgânico. Foi orgânico, é Porque isso. hoje a gente consegue enxergar, por exemplo, né? Beleza, Fica Comigo, Rio Te Amo. Aí a gente vem para um fan festival, que é família. Eu vou até dar um passo para trás aí, porque senão a gente fica muito em cima também só das festas, mas esses empresários aqui, eles estão fazendo sucesso na cidade toda. Você pega aqui, hoje dentro do grupo, além de Fan Festival, que é uma label gigantesca, né? Nós temos versão brasileira. E tem os bares também. Nós temos Mercadito. Nós temos mais o quê? Hoje estamos só com esses dois aí, mas tivemos muitas coisas aí que foram... O Tasca recente, vocês fizeram? O Tasca, ele foi um período, né? A gente tem ainda aquele espaço, inclusive nesse mesmo momento está tendo uma reunião, assim, até de alinhamento para um novo projeto dentro desse mesmo espaço. Legal. Então foi um projeto de temporada ali. Como o MED foi, né? O MED, ele era um projeto ali no pontão de 6 meses. Verdade. Aí deu 6 meses, acabou o contrato... Renovou mais 6. O Summer, deu mais 6. Mas ali o Fan Summer a gente faz assim como um evento, né? O MED ali um pouco mais pro lado de restaurante, mais similar à versão brasileira, o próprio Mercadito, né? Então a gente teve o MED ali, que o MED de 6 meses virou 2 anos. E mais uma vez, né, surgiu ali, botou na mesa ali para estender mais um tempo o MED, mas a gente estava vindo com um projeto que era o Botanic, né? Sim. Então... E para manter o MED, a gente tinha, como era um projeto de 6 meses, a gente faz as coisas tudo cenográficas, né? Coisa para durar pouco tempo. Então, assim, já estava assim, muita coisa que a gente teria que fazer uma reforma geral, praticamente descer o MED abaixo e refazer de novo. E com o Botanic aí no caminho, a gente sabia que a gente não ia conseguir ter energia para botar os dois, né? E o MED, ele serviu, foi muito legal, assim, porque eu acho que, cara, é um dos projetos assim, nossos que eu acho que foram incríveis, assim, ele era um cartão de visita. Todas as reuniões grandes a gente estava fazendo no MED, a gente fechou muito negócio com o MED. Não, ficou lindíssimo, né, velho? Vocês fizeram várias parcerias com marcas, né, de bebidas, enfim, e era um restaurante que virava balada, que não tinha isso até então em Brasília, né, ou se teve num passado aí, né, mas assim, não tinha, né, naquele momento, e foi um estouro. Tinha um café Cancún, mesmo, cara. O Cabaré Cancún já fez a alegria de muita gente. Já fez a alegria de muita gente. A sua. No Migras também, provavelmente. Acho que eu sou um pouquinho mais novo, então acho que não cheguei. Olha aí, meu filho. E a gente teve também o Maia, né? Que acho que talvez o projeto, todos os nossos projetos, foi o projeto mais ousado, né? Foi um investimento muito alto, mas também acho que a entrega do Maia, ela foi assim... Sensacional, né? E aí aquela fatalidade que até hoje a gente tá... Por quanto tempo mais que deveria ter? O Maia? O Maia a gente tinha feito um contrato ali, acho que de 1 ano e meio, 2 anos, mas a gente já estava conversando para 5 anos de contrato. Então era para ser algo ali, porque deu muito certo, né? Casa lotada o tempo inteiro. Maia, para nossa audiência que não acompanhou, foi um mesmo esquema, né, de restaurante, balada também, quase um clube, né? Era um clube, tinha exatamente, tinha área de piscina.
E ele pegou fogo, né? Então ele foi interrompido o projeto, né? Em andamento. Foi uma fatalidade, mas para quem não conhece, dá uma gugada aí que vocês vão ver o que sai. E até para desmistificar, porque o povo fica falando, né, que o empresário é doido, que pegou fogo por conta de descuido, por conta daquilo outro, né? A gente sabe, já conversou, né, nos bastidores aí, mas o que aconteceu ali que teve essa situação? Então, a gente sempre foi muito cuidadoso, né, com isso. A gente, inclusive, desde que a gente criou o Maia, né, aquela preocupação, porque ele era todo de palha, né, então existe um produto que é um selador que ele passa e, assim, gastou muito dinheiro com esse selador, muito dinheiro com esse selador, né, até não tem nem como culpar a pessoa do selador, até vou explicar aqui um pouquinho de como foi. O selador, ele falou, né, ele mostrou, fez os testes, né, que o selador realmente resolvia. E ele deu até um exemplo, lembra até hoje, né, que ele falou, cara, se você jogar um pneu ali, e o pneu está alimentando fogo, uma hora vai acabar o selador. Vai acabar o selador, né? Vai passar essa camada do selador e aí o fogo vai se alastrar. E a gente fez o Maia numa época de seca, né? E quando foi construído ali aquele telhado do Yucatán, né? Que também era nosso restaurante japonês, o caimento do telhado ele não ficou na forma correta, né? Então ele ficou um pouco reto. Quando começou a chuva, começou a dar gota, né? E a gente teve que colocar, até para não perder aquele visual da palha, a gente colocou uma lona transparente. E aquela coisa, né? Pô, qual que é o problema? Como é que vai resolver esse problema? Bota uma lona. Nem pensamos, né? E aí, já final do ano, né? Ali dezembro, Maia fechado, inclusive, né? A gente já tinha dispensado muito funcionário para as férias, né? Funcionários lá do local, até porque a gente... acho que, se eu não me engano, foi dia 22 de dezembro, né? Então, Natal, faltava 2 dias para o Natal, né? E assim, também, não culpando não, mas um serralheiro que a gente tinha contratado, né? Ele foi fazer o serviço, eu acredito que ele deveria ter uma agenda de viagem, de família, né? Entendo completamente, assim, mas ele fez o serviço por fora, porque não estava autorizado a entrar. E até 2 vezes o segurança foi lá falar que não era para ele estar fazendo, porque normalmente a gente tinha uma equipe de prontidão para qualquer problema. Então, uma solda ali com palha, né? Realmente combina, o fogo. Né? E aí, eu acredito muito que realmente essa lona que a gente colocou foi o que alimentou o fogo e acabou com o selador. Porque o fogo ele subiu, né? Ele passou ali pela área lá do beach tênis e a gente tinha uma outra área que era do concierge e uma outra área ali que era o bar da Corona, que tinha o selador, o fogo passou lá e não pegou fogo. Ficou intacta essas áreas. Então, na nossa cabeça, realmente justifica que a lona ela alimentou o fogo e acabou causando realmente o estrago. Foi o maior estrago, foi ali. Tanto que o Botânico, quando a gente vem, né? Ele veio ali logo em seguida. A gente fez o projeto no mesmo local, a gente conseguiu aproveitar muito do que tinha sobrado, do que realmente o selador se manteve. Mas tiramos as palhas, né? Mais que palha. Não quero correr mais isso. Melhor não. Fala de palha, a gente... E uma outra coisa também, né, que o pessoal, assim, cara, é complicado, né? A gente sofre cada acusação, né? Gente falando que com certeza a gente tinha seguro, a gente botou fogo por querer pregar. Meu Deus. Cara, te contar que assim, a gente fez o seguro, a gente faz evento, né? Então o seguro é algo que é obrigatório. Sempre tem. Só que a proporção e o tamanho que era, como era prolongado, a seguradora, quando viu o que era feito, eles cancelaram nosso seguro. Nossa. Então, tinha assim 2 semanas que o seguro tinha sido suspenso. A gente estava atrás de outros seguros. Por coincidência, eu tinha encontrado até o Luciano, né, que é um grande parceiro nosso, que fez nosso seguro. Não sei se ele tinha feito o que foi suspenso, mas a gente estava em conversa com ele. Começou a conversar com todo mundo que a gente conhecia, né, para ajudar a gente a fazer o seguro. Eu tinha encontrado com o Luciano um dia antes, na recepção do médico, e ele falou, cara, já estou vendo lá o negócio seguro para vocês. Na terça-feira acontece o acidente. Aí ele até me disse, cara, a gente está falando ontem sobre isso, cara, que eu estava já conseguindo a seguradora para vocês. Migras, já que você tocou aí, o Pataro puxou, né, essa veia do que você toca lá dentro, explica mais ou menos, falando agora de Fan Festival, né? Explica um pouco como é que é, velho, todo esse processo criativo, de concepção, né, do tema, de como a gente vai criar essas experiências para as pessoas, para as famílias em si, né? Porque você tem de dia
um tipo de público lá e à noite você tem um outro tipo de público também, deixa as crianças em casa, volta pro FanFest. Conta aí um pouquinho como é que é desde a concepção, como é que é a projeção, como é que monta este caminho. Acho que sim, vou ter que voltar lá desde o início, né? Então acho que vou me estender um pouquinho aí. Então acho assim, o Fan Festival, né? Até vindo aí pela trajetória. A gente tem tempo, cara, tranquilo. Tá bom. Vindo até pela trajetória, né, da própria Fan, né? O Fan Festival, ele, até contando o surgimento dele, né? A gente em 2016, a gente fez um evento ali, tinha fechado lá onde era o Porcão, né? Tinha fechado o Porcão, aquela área lá não estava explorada, tinha aquele estacionamento, tinha até aquela fonte bonita, aquela área de pedra. E a gente fez um evento nessa época ali de maio. E aí o evento ele chamava Folklore, né? Então tinha uma pegada assim de vinho. E era um evento de festa mesmo, né? A gente trouxe a banda, o Samba de Santa Clara, né? Então foi uma festa que... Ó o Rio aí, ó o Rio aí. Exato. Vários eventos do Rio, tivemos também o Zé Pretinho, né? Vários Zé Pretinho. Olha aí, se puxar vai vir muito. Ó. Tem muita coisa. E aí a gente fez lá o Samba de Santa Clara, como um evento mesmo, né? Aquela época lá ainda não tinha esses horários de alvará que você consegue, assim, só até 1, 2 horas da manhã, né? Aí lá a gente estendeu, foi até 6, 7 horas da manhã. Eita, e foi muito legal, né? Realmente o evento. E a gente falou, cara, a gente precisa transformar isso. A gente viu que a festa junina naquela época estava perdendo um pouco de força, né? E a gente pensou, pô, a gente tem que vir com um projeto junino, assim, com um conceito um pouco diferente, né? E a gente dando voltas em Brasília, né? Fazia muito isso, assim, pegava o carro, né? E a gente ia explorar lugares novos, que Brasília tem uma dificuldade de espaço para fazer evento, né? Grandes eventos, né? Então tem que ser criativo, pensar em novas ideias. Não, porque alvarás, tem coisa que é patrimônio tombado, não pode, tem um monte de restrição. Exato, e também a limitação mesmo, né? Porque acho que toda a orla nossa aí é por clubes, né? E aí tem um pouco mais de dificuldade às vezes. E aí a gente, explorando espaço, entrou no parque e quando viu aqueles pinheiros, a gente, cara, esse espaço aqui é legal. A gente estava olhando, não lembro nem qual era o evento, não era nem pensando em folclore, fan festival, não. Era olhando o espaço mesmo, né? Aí olhou lá, chegou nesse espaço, caramba, esse espaço aqui, acho que casar muito aquele projeto que a gente estava pensando em fazer, que era o folclore, né? Então vamos desenvolver uma coisa legal, assim como um festival. E aí a gente começou a desenhar, né, todo o conceito do festival. Na época, dentro do parque, acontecia um festival gastronômico, agora me fugiu o nome, né? E aí foi muito próximo da data que a gente colocou, né, de início do festival, quando a gente teve a ideia de fazer até a entrega, né? Acho que foi coisa assim de 2 meses, assim, foi muito rápido. Aí a gente, cara, vamos fazer um festival aqui, vai ser muito legal, não sei o quê. E aí a gente entrou em contato com o pessoal desse festival gastronômico, que eu acho que foi o que deu uma força muito grande para o primeiro ano, né? Com uma proposta lá que era, assim, grandes nomes, né? Eu lembro que tinha o Oliver na época, que tinha nesse festival gastronômico, tinha, se eu não me engano, Manzoá, várias coisas grandes, e com propostas baratas, né, para o cliente. E a gente colocou lá dentro, com a ideia, né, do festival ele durar de manhã até a noite, a gente, tem que ter coisa para criança também. Então a gente colocou uma brinquedoteca, né? Primeiro brinquedoteca ali, se for ver, mais simplesinha, né? Tudo mais, com pouca coisa. E aí a gente viu que deu muito certo, né? Essa junção, né? Da gastronomia, da brinquedoteca. Tô tentando até puxar na memória aqui, eu acho que a gente não teve nem, não tenho certeza, mas estou lembrando que talvez a gente não tinha tido nem projetos FIT como a gente tem agora esse ano. 18 a gente já teve, isso eu lembro com certeza, mas 17 eu acho que não teve, nem parceria, nem nada, nem nenhuma academia, nem nada. E aí deu muito certo, no ano seguinte a gente falou, agora tem que explorar um pouco mais a parte também de criança, né, do infantil, que foi algo que a gente percebeu que não tinha muito em Brasília, né, eu não era pai na época, né, nenhum dos meninos era, acho que só o Carlinhos que era pai, mas também acho que a filha dele já estava numa idade ali que não era o público que a gente trabalha ali, já um pouquinho mais velha ali, hoje ela está com 18 para 19, se eu não me engano, né, isso aí tem 8 anos, talvez ela estivesse na idade. E a gente percebeu ali que era um evento que cabia muito bem a família, né? Aí 18 a gente já veio com uma parceria ali com o pessoal que sabia trabalhar bem essa parte aí de família. Já vem com patrocínios grandes aí, né? Acho que, se não me engano, em 2018 foi
Casa Thomas Jefferson, né? Então já é uma escola de inglês ali que pega muita criança, então com essa Já parceria. entende. Exato. E aí deu muito certo a parte de criança, 19 viemos mais ainda, né? E cada ano do FanFest, se você for ver assim, ele teve um tema, né? Um slogan e um tema por trás, né? Lembro em 2019 a gente fez o Follow the Light, né? Então foi quando realmente a gente explorou bastante as árvores, né? Eu acho que foi o primeiro evento que eu acho que o Marconi tinha acabado de trazer aquelas árvores coloridas, de luz, de LED. Tinha um jardim iluminado. Exato. Esse aí eu tava lá com a Borne Concept ainda. Colocamos vocês lá, junto com a gente na parceria da Borne, que ficou muito legal. Foi massa mesmo. E no bosque, né? Naquele estacionamento 4, né? Que é uma pena hoje que esse espaço lá não tem mais, né? Aquelas árvores. Que aí o FanFest, eu acho que ele cresceu muito em cima disso, né? E uma das coisas que as pessoas falavam muito e que eu acho que enraizou nossa cabeça como um feedback, né, era que parecia que era algo fora de Brasília, né? Pô, o pessoal entrava, nossa, parece que eu passei por um portal aqui e não estou mais em Brasília. E a gente começou a explorar um pouco isso, né, com marketing, né? A gente criou o Urso, né? O Urso, justamente pelos pinheiros ali que tinha, dava aquela cara europeia, né? E acho que casava muito bem com a época do ano, né? Do frio, né? A gente fala, né? A gente não começa no inverno, né? Mas a gente pega durante o inverno, só que parece que o Fan Festival, ele assim, começou o Fan Festival, cara, é um frio no primeiro dia. Um dia antes tá lá, calor, você de regata. Porque alguém tá com o calendário lá em cima, é o seguinte, Fan Festival, ligar o botão do ar-condicionado. É por aí. É mais ou menos isso. E aí, 3 anos sem o Fan, 2023, a gente falou, vamos explorar um tema aí, né, alguma coisa do retorno do Fan Festival, né, depois de 3 anos sem fazer, 20, 21, 22 não fez, e muito novamente indo na linha do nosso urso, né, da coisa de hibernar, aí a gente viu que era o despertar de um sonho, né, aquele sonho que estava adormecido durante os anos, e o nosso slogan foi despertar de um sonho. E foi uma edição assim que a gente explorou muito infantil, né? 2023, assim, explorou bastante. E aí, 2024, a gente veio com o tema da Terra do Nunca para voltar a explorar novamente o infantil, porque acho que o Fan Festival foi crescendo muito a parte do infantil. Mas também, eu acho que é uma dificuldade, né? A gente até hoje sabe, assim, né? O equilíbrio aonde a gente vai até infantil e não perde o público adulto, né? Sim. Não dá para também abordar muito infantil e esquecer o público adulto, o público que está ali na Bodytech termina uma aula, quer ficar mais, então você tem que ter atividades para esse pessoal. E aí explorou muito o infantil, mas a ideia da Terra do Nunca era aquela ideia do conceito de que ao mesmo tempo você é adulto, você também é criança, né? De você nunca crescer. Então, trazer a criança que está dentro de você, né? Então, foi o tema, né? Só que o local ali, né, de 23 e 24, né, acabou que, assim, não teve muita opção de escolha, né, não conseguiu usar mais lá no estacionamento 4, as árvores não tinham mais, e a gente acabou fazendo lá porque já tinha feito eventos lá naquela área, né, então, assim, em cima da hora a gente, tem que mudar, e aí já conhece esse espaço, não tem muito tempo, né, pra gente desbravar, criar planta, e acabou que a gente fez lá. Só Mas ficou massa, cara. Não, ficou muito legal, com certeza. Só que a gente até fez uma pesquisa de mercado esse ano e a maior reclamação era sombra, né? Ali era um descampado, era uma área assim que não tinha sombra. E para público família, aí eu já curti. Com criança? Com criança, já. Cara, eu ia pro FanFest em 2019, eu chegava lá, eu e o Carlinhos chegava lá 9 horas da manhã, por causa do teatrinho das crianças, assim, eu gostava de acompanhar tudo, de ver aquilo. Eu não ia embora, eu ficava o dia inteiro no festival, em 2019. Já ia direto. Ia direto, e eu era um dos últimos a ir embora, porque a gente tinha depois o after lá no Bosque Azul, e eu ficava 2h30 da manhã, 3 horas da manhã ali, depois do after ali, né, já baixava o sonzinho e tal, pra também não atrapalhar. Dormia ali 2, 3 horinhas, voltava para o Fan Festival no dia seguinte. Caraca, pauleira. Aí eu vivi o Fan Festival em 2023, 2024, uma experiência diferente. E com minha filha, né, até então só estava com a Estela, a gente... Eu chegava cedo, não conseguia ficar muito tempo, assim, muito quente, não tinha uma área de sombra, tinha um miolinho ali de umas árvores, e a gente fez essa pesquisa de mercado e viu que a maior reclamação ali foi realmente a sombra, Tem que pensar em tudo, né, bicho? É difícil. E aí estacionamento, né, que tem reclamação, que estacionamento na nossa cabeça
seria uma das grandes reclamações, e sombra, área de descanso foi realmente uma das maiores reclamações. Então, né, escutando um pouco o público, a gente foi, cara, vamos achar um lugar, né, pensar novamente assim, de que forma a gente consegue trazer. Porque quando você tem uma área descampada, então visualmente as pessoas viam o Fan Festival ali 23 e 24 com um troço muito grande, porque assim, cara, vou fazer cobertura, é estrutura. Então, tem um gasto, tem uma coisa muito grande ali para você montar. Começa a não fechar a conta, né? Vou subir luz. Cara, você não tem onde subir luz. Você não tem onde passar o varal ali, né? O varal daquela luz ali que a gente coloca. Você tem que subir estrutura. Mas a gente tem um cuidado muito grande, né? Então, qualquer estrutura que a gente sobe, a gente tem que maquiar ela de alguma forma. Então, não é só subir ali a estrutura. A gente fala, cara, a estrutura tem que ter um porquê. Sim. Então, é transformável. Então, a gente tinha toda uma decoração em cima. Então, vai ficando assim, um projeto, visualmente, assim, ele estava muito grande. Mas ele não era um projeto, ele não era... A gente viu isso, né, através da pesquisa também, né, durante o festival, que realmente as pessoas estavam tendo, assim, como é que eu falo assim, ele não era tão acolhedor ali, né, pessoa que chegava, ficava pouco tempo, não conseguia ficar muito tempo. Aí a gente achou essa nova área, e vou te falar, assim, a gente tava com o Hugo, né, não falei o nome do Hugo também, né, Hugo, querido sócio também. Bora viver. Bora viver. E até ontem, telefone com o Hugo, né, a gente estava comentando, assim, né, o que as pessoas estão falando, né, a gente teve final de semana, encontrei um amigo meu, assim, às 3 horas da tarde, 4 horas, aí eu, pô, que legal, eu já tinha encontrado com ele no show, né, ele e a mulher dele, ele estava com as crianças, né, nesse dia, umas 3, 4 era 4 da tarde, assim, pô, que legal que você vê e tal, vai ficar aí, ele, cara, tô indo embora, cheguei aqui 8 horas da manhã, então o pessoal tá ficando de 8 às 4, e surgiu isso porque o Hugo me contando, ele falou, cara, olha o feedback, mandou uma mensagem aqui, que é um amigo dele, falou, cara, cheguei 8 horas da manhã, 7 da noite, estou saindo daqui agora, não consegui ir embora. Então o clima tá muito gostoso, a energia, sabe? Você entra lá... Você vê um ajuste fino, né? Como é que o empresário tem que pensar em todos os detalhes, né? Então, assim, por conta de uma sombra, a galera fica mais, consome mais e vira um sucesso. Por conta da não sombra, a galera fica agoniada e quer ir embora. Não estão deixando, aqui tem sombra demais. Tem que fazer o meio termo, hein? Corta umas árvores lá. Porque assim, a parte do show da arena, né? A gente sempre foi um sucesso, assim, né? A gente nunca teve problema, né? Nos dias de show, à noite, né? Então não tem mais o sol. Mas realmente no ano passado, 24, foi assim... O dia família, né? Você via ali que tinha o aulão da Bodytech, tinha o teatro de manhã, mas ali depois do almoço ficava bem vazio, né? O complexo. E a gente falou, a gente precisa entender, né? Então, trazendo para esse lado do aulão, hoje tem uma tendência muito grande para o mercado wellness, né? De todas as formas. A gente que estuda bastante, está sempre acompanhando, vê que está sendo até uma tendência na Europa, nos Estados Unidos, ter eventos dentro de lojas com café e a galera curtindo balada na cafeteria, por exemplo. Sim. Né? Depois de malhar, depois de fazer um yoga, depois... Já existe... As empresas, né, de cycling, que estão botando baladinha. Exatamente. Transformando uma balada e ao mesmo tempo o mercado de wellness. Você pega o Belmarx, né? Você pega o Belmarx. O cara é tão inteligente que ele pegava a galera envelheceu, agora ele tá vivendo um jeito de continuar pegando a galera velha, né? Então, o cara não pode beber mais tanto, ele não aguenta ficar muito tempo no show, então agora eu vou fazer uma corrida pro camarada aqui pra ele... Como é que tá sendo esse olhar aí? Isso se chama spin-off, moleque. Ele pegou e criou um produto ó, fora do exatamente. É por isso até que eu queria saber, assim, vocês estão pensando nessa criação de produtos focados nesse segmento, né? Porque uma coisa é você estar acoplado como mais uma atividade dentro do universo da FAM, né? Mas vocês pensam nesses eventos wellness, né? 100% wellness? Se não estiver pensando, tem 2 sócios aqui, tá? Não, legal. Não, sim, com certeza. Inclusive, a gente tem um projeto aí que está no papel que a gente quer tirar, que é muito isso do evento, mas não só do wellness, mas da cafeteria como balada, né? Legal. A gente tá com um projeto, a gente ia até soltar ele, ia ser semana, agora 2 semanas atrás, e acabou que ele segurou um pouquinho, mas a gente logo vai soltar. E bom eu tocar nesse assunto, né? Porque a gente teve a corrida. Boa. Teve a corrida no Fan Festival. A gente teve em 2019 e... Foi a Fan Run? Run Festival. Run Festival. Não, porque tem a Run Festival, né? Mandar um abraço também pro Bruninho, né? Grande Bruninho! Fizeram a corrida da live, né? Com a Débora Flores, né? Enfim, você tá tendo cada vez mais voltado para esse nicho, né? Exato. Então,
penso eu que vocês que mexem com essas multidões, seja interessante também focar nisso. Total. E porque realmente a tendência, né, o comportamento do cliente está mudando muito, né? O pessoal fala muito da geração Z, que não consome tanto álcool. Fizemos a corrida no Fan Festival, né? Tem esse projeto aí que a gente quer fazer também desse evento. As cafeterias. Evento cedo aí na cafeteria, trazer DJ. Você acha que o brasiliense vai acordar cedo para ir para a cafeteria? Porque São Paulo... Por que eu pergunto isso? Assim, é uma provocação, mas é legal esse debate porque em São Paulo funciona. As grandes cidades, elas funcionam. Brasília, querendo ou não, ainda é uma fazendinha, cara. Assim, é uma população pequena. Você não tem uma densidade populacional. De repente, posso estar viajando aqui, acho talvez em Águas Claras, num lugar onde a pessoa desce, vai a pé rapidinho, curte o negócio, volta e depois vai resolver a vida. Sim. Né? Então, a gente tem essa dúvida, né? Mas calma, meu querido. Você agora quer tá saber... engrenando aqui o negócio, ficando bom. Mas aqui é tudo Rocha? cronometrado, meu filho. Se você quer saber qual a opinião do Migra, se vai funcionar no mercado de Brasília ou não, aguarda um pouquinho aí. É só o tempo do Patinho fazer o quê? Quack. E voltamos, meus queridos. Eu falei que seria um dia especial. É um dia especial. Muita informação, muito conteúdo, muita história. Eu tava falando aqui agora há pouco, Migras, que eu fiquei recordando os momentos, os eventos, cada memórias. episódio. Você criou histórias e memórias, como a IA disse no início do programa. Exatamente. Tá meu vendo? cara, olha só, deixa eu falar. Antes de voltar, eu queria falar que eu tô com fome, cara. Você queria não, você tá falando. Não, eu queria lembrar, né? Lembrar que nós iremos daqui a pouco num dos patrocinadores que a gente não comentou, porque a gente deixa pra hora que a gente fica mais com fome e a gente lembra. Daqui a pouco vamos lá, onde? Fogo de Chão, a melhor churrascaria, fica ali na beira do lago, num visual maravilhoso. Você tem que experimentar lá carnes nobres. Só o trem bom, meu filho. Só o filé. Só o filé, como diz por aí. Aí tem que pedir o pão de queijo, né? Um negocinho. Pô, eu quando eu vou, eu como tudo, né? Um pão de queijo, um pastelzinho. Né? Eu só não como sushi porque, senhores e senhoras, aí tem que ir em outro. Sushi o churrascaria não é o lugar de você comer sushi. Desculpa quem come, mas não é o lugar. Se você quiser comer um bom sushi, você vai no Noru Sushi, tá certo? Evolução lá, constante. Lá na 10/11 do Noroeste, muito tá bem. certo? Toda vez que ele fala isso aqui... E vai experimentar o melhor da gastronomia japonesa. Toda vez que ele fala isso aqui, ô Migras, eu ganho um omakase lá, entendeu? Com a minha esposa. Boa. Eu adoro. Fala mais. Fala mais. Cara, eu quero voltar a esse bloco. A gente fez uma pergunta, mas antes dele responder esta pergunta, de se aquele projeto do café, balada, se a galera vai do mercado wellness vai funcionar, eu quero trazer um número aqui do setor que em 2023 movimentou cerca de 17 bilhões de reais o mercado de eventos, com a previsão agora no ano de 2025 de até 10% desse valor. Ou seja, os homens estão com um pouquinho aí dessa fatia, hein? Ó, os já estão prestando dinheiro, Bigas? Como é que é? Nossa, aí a gente tem até produtor aqui da Tardezinha aí, eu vou te falar que a Tardezinha aí deve ter metade disso daí. Tá tomando alguma parte dessa boa. E a gente que produz Tardezinha, né, inclusive fazer o convite, né, a Tardezinha agora, 23 de agosto, né, é um projeto aí, a gente tá até falando aqui mais cedo, que de label, né, pelo que a gente produz, conversa também com os produtores da própria Tardezinha, é a maior label do mundo, cara. Caralho, é muito grande a Tardezinha. Cara, eu tive o prazer de ir em algumas edições e, cara, realmente é fora de série, velho. É uma vibe muito boa. O cara não quer parar, porque, assim, uma coisa que a gente sempre tinha na cabeça, né? É o lance do mais um, né? Mais um, volta, né? O artista acabou de tocar e volta. Não precisa, velho. Porque quando o Thiaguinho para de cantar, velho, você já fala assim, meu irmão, eu tô esgotado. A perna tá bamba já. A perna tá bamba já, velho. É incrível mesmo. Ô Migras, agora assim, nessa trajetória do Na Linha de Frente, a gente teve uma passagem por rádio. E na rádio a gente falava do empreendedorismo, que era conversado aqui no programa, e a gente também falava como empreender na música. E a gente começou a convidar os artistas locais.
né? Eu acho que cabe muito aqui, porque como tudo se trata de Brasília e tal, e eu vejo que é meio que um pleito também dos artistas locais. Cara, como é que existe algum projeto para essa galera? Porque tem pessoas muito boas aqui, né? Que começaram até a criar algumas labels, por exemplo, o Marvin, né? Mandar um abraço pro Marvin. Quem trabalha tá trabalhando. Ele fazia o Sarau Secreto, faz o Sarau Secreto, né? E outros tantos, pô, Thiaguinho Nascimento, né? Tem Renato Gurgel, tem uma galera que passou. Pô, não seria interessante, ou é um olhar de vocês, né? Na verdade, uma pergunta, ter essa galera aí como parceira e de repente fazer alguma... Ou o público brasiliense acaba não tendo... esse feat. Antes dele responder aquela pergunta que a gente fez. Então, a opinião pessoal minha, né, o que eu vejo um pouco acontece aqui no mercado de Brasília, isso eu acho que, não só artístico, mas acho que em vários ramos, eu sinto que o brasiliense, cara, ele joga muito contra o pessoal de casa, assim. Eu acho que, até vou citar nomes, assim, né, a gente tem grande amigo meu, a gente empresariou durante muito tempo o DJ Matheus Fonseca, né, o cara, assim, muito talento, né. Mateuzinho, um grande abraço. E a dificuldade, assim, ele mesmo comentava isso com a gente, né, que ele era muito mais valorizado lá fora do que aqui dentro, né, a gente ia soltar o Matheus, ele não era visto como um grande artista, lá fora, a proporção que o Matheus tomou foi muito grande, até aproveitar aí para desejar boa sorte, um cara que eu gosto demais, assim, né? Começou com a gente ali e hoje está muito grande. Também, Mas em Brasília eu vejo que o pessoal realmente parece que joga contra. A própria Ju Marques também, né? Que eu ia falar dela agora. Artista que também empresariamos, começou com a gente também, né? Acabou que as coisas mesmo de evento, né? Acabou voando para outros lugares, mas novamente, acho que agora que deu um passo ali mais para trás e tá voltando aí, tá começando a ficar muito forte as marcas, né? Então eu vejo muito isso aqui. Posso fazer um parêntese nessa... Cara, pra você ver, né? A Ju Marques é um exemplo interessante, porque tinha uma estrutura, tinha uma, né? A FAN tava das maiores empresas de evento de Brasília, tava ali fazendo, né, produção, empresariando, né, fazendo o início ali. E, cara, realmente, né, ela não... baita de um talento. E ela, mesmo com estrutura, acabou que não conseguiu ter essa amplitude até ela estourar nas redes sociais, né? Fazendo, né, o projeto dela, e agora parece que ela tá voando, né? Pois é, realmente assim, eu tô vendo que ela tá bem na crista aí da onda, né? Também, mais uma outra aí também que eu quero desejar tudo de bom e boa sorte aí pra Ju, né? Canta parabéns muito, também, cara, pelo trabalho que ela tá desenvolvendo. Porque é uma loucura, porque se a gente for parar pra pensar que Brasília, berço do rock, por exemplo, quantos artistas a gente já não soltou pro Brasil e pro mundo? Né? E um momento que a gente sabe que tem uma pancada de artista aqui. E eu vejo essa dificuldade, né? Não tem um responsável assim, né? Eu vejo que existe todo um trabalho feito pelas empresas de entretenimento que são vocês, existe todo um trabalho feito pelos artistas, né? E eu não vejo a galera decolar hoje em dia. E não é nem o segmento do tipo musical, né? Porque, pô, tem gente do DJ, tem gente do rock, tem gente do axé, do sertanejo, tudo, velho, tudo, e aqui fica meio amarrado. Migras, eu acho que chegou a hora, velho, da pergunta-chave. Pergunta-chave que a gente fechou. Bom que ele já vai dar um chamamento pra galera. Entendeu? Deixei pro final justamente por isso. Voltando lá naquela pergunta, né, que a gente encerrou o bloco anterior, que é esse movimento wellness, né, ele também teve impacto, né, nas casas, nos eventos. Você acredita que isso para o público de Brasília vai funcionar? Porque a gente mudar o dia a noite pelo dia. Né? Porque em São Paulo a gente já enxerga isso acontecendo até, né? Mas em Brasília. Eu acho assim que há pouco são duas coisas ali um pouco diferentes, né? O wellness, né, mais como essa tendência da corrida que está em grande crescência, e fazer uma balada durante o dia, né, que você não está falando do wellness, né? Você está simplesmente
esperando, talvez, assim, no meu ver, é o público ali que consome o wellness, de repente fez uma corrida, que vai ali para aquela... Fazer um pós ali, né? Pensando que vai ter o dia inteiro para descansar, dormir cedo e acordar cedo para treinar no dia seguinte também, né? Não deixa de ser o wellness, né? É mais a adaptação bem, né? da balada, da boate ali, para atender esse público do wellness, né? Mas assim, né? O tanto de gente que eu vejo me pedindo, né, pra gente fazer evento, já que a gente trabalha com evento, né? Nesse formato, é muita gente, né? Então, assim, se vai dar certo, eu não sei, mas eu tô dizendo, assim, que se vocês não forem, gente, a gente tá dando vai trazer uma coisa legal, fazer algo novo aqui, né? Que Brasília acho que ainda não tem, né? Torcer para que a gente consiga ser aí os pioneiros aí, trazer isso. Então, ajudem a gente, porque se vocês não forem, a gente vai esquecer isso e vai começar a voltar a fazer só festa de noite, gente. Boa. Então já fica aí o recado pra galera. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma enquete. Boa. Se vocês querem ou não esse tipo de evento aqui em Brasília, bota aí, é só responder sim ou não, só pra gente entender. Eu participaria. Não vai, já votei sim também. Não vai precisar botar seu cadastro, eu não vou te vender um infoproduto no final, tá? É só responder sim ou não pra gente entender se vocês querem ou não. Pô, Migras, excelente. Cara, um prazer. Infelizmente, sempre a gente fala isso, né? Que a vontade é de ficar mais de 2 horas aqui conversando com o nosso entrevistado, porque é sempre um crescimento para o nosso lado. Então, já quero te agradecer a presença aqui. A gente está se encaminhando para os blocos finais, mas antes de encerrar, né? Os blocos finais são, um deles você fazer uma indicação de um livro, uma série, um filme, para as pessoas entenderem qual fonte do conhecimento você bebe, meu nobre. Tá. Livro realmente tem alguns, assim, mas eu sou mais das séries e dos filmes. Eu também gosto bastante. E gosto muito das séries e filmes, assim, que são de fatos reais, né? Inclusive quando falo um pouco de empreendedorismo, né? Então, assim, de filme que eu posso falar, tem um que é A Grande Aposta, que eu acho muito legal, que Bem eu falo bastante de empreendedorismo, né? Vi uma que eu achei muito legal, que é o Super Pumped, que é da história do Uber. Olha, muito legal. Tem uma do Running Time também, que é a ascensão do Lakers também, que eu achei muito legal também. Acho que eu já favoritei essa aí, eu vi lá. Gostei também dessa Running Time, muito legal. A gente que tem negócio, né, é importante a gente... Com certeza. Já que você não lê muito, eu não vou te dar esse brincadeira. Esse aqui você vai ler, meu cara. Estou namorando ele aqui na mesa. Ano passado eu lancei A Morte da Vaca Roxa, Que como legal, a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, que é uma reflexão sobre o novo marketing, sobre inovação com propósito, e esse aí é o meu presente para você. Obrigado. Espero a gente sentar lá no New Mercadito e discutir as ideias que estão aí dentro. E o legal é que gerou experiência, né? Foi como se fosse um evento. O lançamento dele aí foi dentro de um açougue, justamente para fazer alusão ao título A Morte da Vaca. Que legal. Lancei 2 dias e dentro de 2 açougues, o Viande e o Thiagos Prime, que são parceiros nossos aí também. Parabéns, pô. Obrigado. Sucesso aí no livro. Espero que você goste da leitura. Não, vou ler sim, com certeza. E para finalizar, qual que é o quadro, meu cara? Eu esqueci, eu tô com fome. É olhar nesta câmera aí, ver, fazer a divulgação da FAM. Legal. Fazer a divulgação dos próximos eventos, né? Quem não foi no Fan Festival esse ano, por favor, não deixe de comprar no antecipado no ano que vem. Vai que tem algum patrocinador aí, pancada assistindo aí vocês agora. Pois é, porque realmente assim, o Fan Festival, cara, hoje ele é um evento assim de marca, né? A gente trabalha muito isso, né? Então tem grandes patrocinadores sempre investindo ali dentro do Fan Festival, né? E são patrocínio direto, né? A gente não tem dentro do Fan Festival nenhuma lei de incentivo, né, de governo, né, patrocínios aí, porque realmente ele dá retorno, né, passa muitas pessoas lá dentro do Fan Festival, né. Então, além do Fan Festival, esse ano a gente tem dia 23, né, já falei aqui, 23 de agosto, vamos ter a tardezinha, maior label do mundo, com o querido Thiaguinho, cara, querido, sensacional, cara. Tem bastante aí. Essa experiência a gente ainda não teve de conhecer ele pessoalmente. Não, se bem que ele foi no teu aniversário ano passado. Foi? Brincadeira. Era um cara igual? A gente só fez uma zoeira lá. A gente está com uma agenda bem extensa, né? Tem o Bruno Marrone, né? Falei da tardezinha, né? Mas temos o Bruno Marrone, né? No Inevitável Label Nova do Bruno Marrone. Legal. Dia agora, 18 de junho, né? Bom demais.
Então, ali no Parque da Cidade, estacionamento 2. Boa. Dentre aí a Fica Comigo, que a gente tem no final do ano, a gente tem também aí projeto, a FAM faz 10 anos, né? Então estamos aí construindo, né? Vou até jogar isso aqui, né, para obrigar aí meu sócio, todo mundo sentar e a gente desenvolver um projeto aí de 10 anos. Já aí, tá gerando expectativa. Isso aí. 10 anos jogar, é um número que joga a responsabilidade agora. Chama a gente para fazer a cobertura aí desse trem. Vamos, 10 anos é a data memorável, a gente tem que fazer, né? Com certeza. Então, jogando a responsabilidade aí pra gente, todo mundo se obrigar aí a gente fazer essa data de 10 anos, trazer artistas, fazer uma festa aí memorável. É isso aí, senhores. Quem foi, quem não foi, só no ano que vem, mas pode acompanhar todos esses eventos aí no @FAM Entretenimento. E tem os arrobas da festa, né? Quando a gente faz a Fica Comigo, a gente tem a Fica Comigo, a gente tem do Fan Summer, mas o Fan Entretenimento é a Quem empresa distribui. mesmo que distribui, que fala sobre todos os outros eventos aqui que a gente tem em Brasília. Maravilha. Dan Rocha, mais uma história de um empresário, Vários de uma insights. empresa, vários insights, conhecer um pouquinho aí dessa trajetória, desmistificar algumas coisas, né? Então é isso. Todo sábado. Sempre um prazer, né, meu caro? Foi um prazer estar aqui com você, com o Migras, que eu já conheço há um tempão. Agora ele vai começar a me responder de novo. Eu tô namorando uma blusa aqui que falaram que eu ia ganhar. Meu Até agora não me deram, não. Tá vendo aí? Ainda bem que o Migras veio aqui, o cara do marketing, né, velho? Deixou aqui na mesa, falou que ia me dar de presente Migras, e até esse agora aqui nada. é um presente, é uma marca local, inclusive já aproveitando, né? Apoiar os empreendedores locais. Ela tá Deixar também na surpresa aí. ela tá nas multimarcas, mas tem roupa tecnológica. Sabe aquela que não tem odor, não amassa? Eles têm o tecido tecnológico lá também. E é uma marca local, tá na Quadra Homem, Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras, meu Legal. cara, que é uma multimarca, eles vendem lá. Estão começando por aí. E aí, Obrigado. se quiser conhecer um pouquinho desta marca também, de quem tá por trás dessa marca, também tem um episódio. É Do só Guilherme, voltar alguns episódios e ver lá o Guilherme contando a história da Noman. É isso aí. Sabe de onde veio esse nome? Não. Vai ter que olhar o episódio. Senhores, Boa, boa. muito obrigado. Excelente. Valeu pela audiência. Nos vemos todos os sábados às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band. Muito obrigado por estarem acompanhando. E todo sábado vai ter um empresário novo contando um pouco da história, da trajetória. E como bem disse o Migras, valorize os empresários e o mercado local, galera. É isso aí. Galera, até o final de semana que vem, na linha de frente. Vem com a gente.